Foi numa madrugada pesada, abafada, dessas em que o ar parece empapado de pecado e silêncio, que tudo começou a ruir. A fazenda dormia sob o cheiro doce da cana recém-cortada, misturado ao odor velho de suor, sangue seco e vela queimada. As lamparinas tremulavam dentro da casa grande como olhos cansados, prestes a confessar um segredo que seguravam há décadas. E lá fora, na senzala, enquanto a lua descia lenta atrás das mangueiras antigas, uma velha escrava murmurava uma reza quebrada, como se pedisse licença aos mortos antes de reviver o passado que a Bahia inteira tentou enterrar. O vento soprou fraco, arrastando poeira e lembranças. A varanda estalou como os ossos de alguém muito velho. E no quarto principal da casa grande, duas mulheres brancas, duas sinhás de sangue apaixonado e orgulho feroz, encaravam uma a outra com os olhos brilhando de ódio e desejo. Não era pelo marido, não era por terras, não era por ouro, era por ele, por aquele jovem de pele clara, quase dourada, que caminhava pela fazenda com a postura de quem tinha nascido livre, mas que vivia com uma coleira invisível presa à alma. Chamavam-no de Eloy, mas muita gente, mesmo sem coragem de dizer em voz alta, notava um detalhe inquietante. Ele não andava como escravo, ele andava como filho de alguém. E naquela madrugada abafada, enquanto as duas sinhás trocavam farpas que cortavam mais fundo do que chicote, algo finalmente se rompeu. Uma delas disse com a voz trêmula de raiva: "Ele não é escravo, nunca foi." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso próprio. A outra sinhá empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Lá fora, os cães começaram a uivar, e a velha escrava que rezava na senzala apertou o rosário com tanta força que o cordão quase se rompeu, porque ela sabia. Ela tinha visto tudo, ela tinha sido parte de tudo. E agora, décadas depois, o segredo que sustentava aquela família e aquela fazenda inteira começaria a emergir das sombras, trazendo consigo um rastro de culpa, mentira, traição e sangue derramado em silêncio. Nada permaneceria de pé. Nada. Nem as sinhás, nem o Senhor, nem a memória que eles tentaram moldar à força. Apenas a verdade, torta, incômoda, impossível de apagar, sobreviveria. Mas antes que essa verdade viesse à tona, era preciso voltar ao começo, muito antes das brigas, das acusações, da violência. Voltar ao tempo em que Eloy chegou à fazenda pela primeira vez, ainda menino, carregando no rosto uma beleza tão improvável que parecia uma provocação do destino. Voltar ao dia em que duas mulheres da casa grande, irmãs por nome, rivais por alma, olharam para o garoto e sentiram alguma coisa que nenhuma delas teve coragem de confessar, nem a si mesmas, porque o que elas viram nele não era coisa do mundo dos vivos. Era memória, era sangue, era herança proibida, e um dia alguém pagaria por isso. A fazenda onde tudo aconteceu ficava entre Cachoeira e São Félix, às margens sinuosas do Paraguaçu, numa baía que misturava cheiro de dendê, reza católica, toque de atabaque e grito de açoite numa mesma respiração. Era o ano de 1838, tempo de açúcar, de coronéis que achavam que Deus lhes tinha assinado um contrato vitalício de poder e de uma escravidão tão brutal e tão enraizada que parecia parte natural da terra, como se a cana só crescesse regada com suor e lágrima. A casa grande se erguia no topo de uma colina, branca por fora, mas escurecida por dentro por segredos que nem as paredes ousavam repetir. Janelas altas, venezianas verdes, um alpendre comprido onde as sinhás costumavam bordar e vigiar ao mesmo tempo. Os móveis eram importados madeira de lei em talhes portugueses. Os retratos da família pendiam tortos nas paredes, como se os antepassados observassem tudo e desaprovassem em silêncio. Ao redor da casa, a fazenda se espalhava como um mundo inteiro, os canaviais ondulando com o vento quente, os engenhos rangendo pesado madrugada após madrugada, o cheiro enjoado do melaço se misturando ao da fumaça, as senzalas alinhadas como feridas abertas na terra. Ali viviam cerca de 160 almas, escravizadas sob o chicote de um sistema que nunca pediu desculpa. Havia velhos com marcas profundas no corpo, jovens que ainda não conheciam a palavra futuro, mulheres que carregavam o peso de filhos que não podiam proteger, homens que sussurravam cantigas de dor para não esquecer quem eram antes de serem reduzidos a número.
E no centro de tudo estava o coronel Tibúrcio de Menezes, um homem de voz grossa, barba bem aparada e olhar que parecia medir as pessoas como quem avalia mercadoria. Era temido pelos escravizados e respeitado nos salões da elite baiana, onde suas festas eram comentadas e suas terras invejadas. Mas quem realmente mandava naquele lugar e quem realmente moldaria o destino de Eloy eram as duas filhas do coronel, Sinhá Amália, a mais velha, de temperamento forte, orgulhosa até o último fio de cabelo, acostumada a sempre conseguir o que queria. Sinhá Antônia, a mais nova, silenciosa, observadora, com uma tristeza constante no olhar que ninguém conseguia explicar. Elas cresceram como opostos. Amália, o fogo; Antônia, a água. E ambas, sem saber, caminhavam para um mesmo abismo. No terreiro da senzala, onde a vida sobrevivente pulsava apesar de tudo, mãe Celina, a escrava mais velha da fazenda, era quem guardava as memórias que o coronel tentava enterrar. Com seus quase 70 anos e um olhar que atravessava a pele dos vivos, ela sabia segredos suficientes para derrubar aquela família inteira. Mas, como toda mulher marcada pela escravidão, aprendera a sobreviver engolindo verdades. E era nesse caldeirão de poder, mentira, fé, dor e silêncio que Eloy chegaria. Um garoto tão bonito que parecia uma ofensa. Um menino cuja pele clara confundia quem via. Um jovem que ninguém sabia ao certo de onde tinha vindo, mas todos percebiam de imediato para onde estava sendo conduzido. O coronel dizia que o havia comprado numa fazenda distante, mas ninguém acreditava completamente. Havia algo no jeito do menino, um olhar altivo demais, uma postura que lembrava mais um herdeiro do que um escravo. E as Sinhás, desde o primeiro dia, sentiram isso. O tempo histórico também era traiçoeiro. O Brasil imperial ainda engatinhava. As revoltas fervilhavam. Sabinada, cabanagem, balaiada. As ruas da Bahia ferviam com discussões sobre liberdade, cidadania, castigos, direitos. Mas na fazenda dos Menezes, a liberdade era apenas um rumor distante. E Eloy, sem entender completamente o que representava, se tornaria o epicentro de algo que estremeceria aquela casa até os alicerces. Porque antes de ser desejado, antes de ser disputado, ele já era uma ameaça. A própria existência dele era um lembrete de que o sangue da Casa Grande e o sangue da senzala se encontravam mais vezes do que os senhores gostavam de admitir. E naquela Bahia, dividida entre devoção e pecado, tradição e revolta, a presença dele não era só um detalhe, era uma faísca. E alguém, cedo ou tarde, ia botar fogo. Os protagonistas dessa história não surgiram como heróis. Surgiram como feridas abertas na terra quente da Bahia. Cada um deles carregava um passado que não se contava em voz alta, mas que moldava cada gesto, cada silêncio, cada escolha que viria. E no centro de todos estava Eloy. Eloy, o belo, o proibido, o que não se encaixa. Ele chegou à fazenda com 12 anos, trazido num carro de boi, sentado entre sacas de farinha como se fosse mais um volume a ser descarregado. Mas o que fez as Sinhás prenderem o ar não foi a origem, foi o rosto dele. Pele clara, quase alva, mas com um brilho quente de sol. Olhos que pareciam sempre à beira de alguma revelação. Cabelos castanhos claros, ondulados, que desafiavam o padrão dos escravos que a fazenda costumava comprar. Postura ereta, expressão firme, um jeito de andar que não combinava com submissão. Ele não olhava para o chão. Ele não curvava os ombros. Ele não se encolhia diante do coronel. Era como se, mesmo sem saber, carregasse dentro de si uma história que ninguém tinha coragem de perguntar. Nos primeiros dias, Eloy falava pouco. Observava tudo. Os engenhos, a senzala, a casa grande. Ele tinha uma inteligência silenciosa, dessas que incomodam. Uma capacidade natural de aprender rápido, de copiar gestos, de entender a dinâmica do poder. E aquilo era perigoso. Para todos. Mas principalmente para ele. Sinhá Amália, a que acredita que tudo lhe pertence. Amália tinha 24 anos quando Eloy chegou. Era considerada uma das moças mais elegantes de Cachoeira. Tinha o queixo erguido, o falar seguro, o temperamento decidido. Crescera ouvindo que a fazenda seria dela e que as pessoas abaixo dela existiam para obedecer. Eloy foi a primeira quebra nessa lógica, porque quando ela olhou para o menino, sentiu algo novo,
Algo que não tinha nome naquela época, ou se tinha ninguém ousava pronunciar. Era fascínio, era posse, era perigo. Amália não era má por natureza, mas era moldada por privilégios. Achava que a beleza dele era um presente para seus olhos, algo que lhe pertencia por direito, como uma joia rara trazida de longe. E isso mais tarde a levaria a cometer atos dos quais nunca conseguiria se redimir. Sinhá Antônia, a que vê o que ninguém mais enxerga. Antônia era o oposto da irmã. Tinha um silêncio que falava alto. Diferente de Amália, ela via pessoas, não funções. Desde criança, observava a injustiça como quem observa uma ferida, com dor, mas também com coragem. Quando viu Eloy pela primeira vez, não sentiu posse, sentiu compaixão. Sentiu que aquele garoto carregava uma história que alguém tentou apagar à força. Antônia tinha 21 anos, mas parecia mais velha, como alguém que carrega peso demais no peito. Suas mãos tremiam às vezes, um tremor que médicos não explicavam. A mãe dizia que era nervosismo. A avó dizia que era sensibilidade demais para um mundo duro demais. E essa sensibilidade faria dela a peça mais importante da história. Porque Antônia enxergava aquilo que Amália se recusava a ver. Mãe Celina, a memória viva, o oráculo silencioso. Ninguém na fazenda entendia a extensão do que Mãe Celina sabia. Alguns diziam que ela tinha vindo de Angola, outros que nascera na Bahia, filha de escravos crioulos. Mas havia algo nela que fazia até o coronel afrouxar o tom de voz quando se dirigia a ela. Ela era respeitada, temida, consultada. Eloy a observava sempre que podia, e ela também o observava, com um olhar que misturava reconhecimento e medo, porque Mãe Celina sabia algo que ninguém mais sabia. Sabia de onde Eloy vinha, sabia de quem ele vinha, e sabia que sua presença ali era mais do que coincidência, era destino, e destino naquela Bahia quente sempre exigia sacrifícios. O coronel Tibúrcio, o homem que não admitia perder Tibúrcio, era o tipo de senhor que nunca aceitava a palavra não, mão pesada, olhar de quem mede, alma dura como tronco de jequitibá. Mas com Eloy, algo vacilava. Não porque ele fosse bom, mas porque o menino mexia num medo que Tibúrcio enterrara no fundo da consciência. O medo de que o passado viesse cobrar a conta. Ele se irritava com o jeito ereto do menino, com o modo como falava, com o fato de não parecer escravo. E ódio misturado com medo sempre leva à violência, cedo ou tarde. Todos esses personagens, Eloy, Amália, Antônia, Mãe Celina, Tibúrcio, estavam presos por fios invisíveis, puxados por um segredo que ainda não tinha nome, mas já respirava na casa grande como um fantasma inquieto. E no coração desse segredo, um ponto de virada esperava, algo que transformaria tudo, algo que estava prestes a acontecer. O ponto de virada da vida de Eloy não veio com um grito, nem com um castigo, nem com uma tragédia explícita. Veio com um olhar que ninguém percebeu, exceto quem precisava perceber. Foi numa manhã nublada, exatamente 2 anos depois de Eloy chegar à fazenda, que tudo começou a mudar. O engenho fervilhava, a senzala exalava o cheiro quente de mingau de fubá, e o coronel Tibúrcio examinava a moagem do açúcar com a impaciência habitual. Eloy, agora com 14 anos, carregava baldes de melaço e ajudava os homens mais velhos, sempre observando, sempre aprendendo como se o mundo inteiro estivesse escondido nas máquinas que giravam. E foi ali, naquele instante banal, que Tibúrcio parou de repente, travou os passos, ficou pálido, fixou os olhos no menino como se estivesse vendo um fantasma sentado sobre seu próprio ombro. Não disse nada, não fez escândalo, não chamou ninguém. Mas dentro dele algo se partiu, como madeira rachando ao meio, porque naquela manhã Tibúrcio viu em Eloy o rosto de um homem que ele havia tentado apagar da própria memória, um rosto que não deveria mais existir, um rosto que carregava uma condenação silenciosa. Eloy era a mistura perfeita e impossível de traços que só alguém da família Menezes poderia ter. E isso significava uma única coisa: ele não deveria estar ali, não daquela forma, não como escravo. O coronel virou o rosto, engoliu seco e tentou retomar a rotina, mas o pensamento o perseguia como febre. Ele é parecido demais, parecido de um jeito perigoso, e foi a partir daquele dia que a tensão começou a crescer.
não de fora para dentro, mas de dentro para fora, como um segredo que começa a apodrecer sob o chão até que o odor se torne impossível de esconder. O primeiro sinais do que estava por vir. Essa mudança silenciosa em Tibúrcio, mesmo discreta, não passou despercebida pelas duas sinhás. Amália, sempre ávida por controle, percebeu que o pai evitava olhar Elói nos olhos. Começou a desconfiar de algo que ela não conseguiria nomear, algo que a deixou inquieta como se estivesse sendo enganada. E quando Amália desconfiava, ela se tornava perigosa. Antônia, ao contrário, sentiu compaixão. Se o pai estava inquieto com Elói, era porque havia algo ali que feria alguma lei não escrita da casa. E se havia algo capaz de ferir uma lei da Casa Grande, então Elói corria risco. Somente mãe Celina soube exatamente o que estava acontecendo, e isso se revelaria numa noite de chuva pesada, quando ela encontrou Elói no terreiro, lavando panelas, e se ajoelhou ao lado dele como quem se ajoelha diante de um oratório silencioso. Ela tocou o rosto do menino com os dedos trêmulos, como se estivesse tocando um altar proibido, e sussurrou: "Você não é do cativeiro, meu filho. Você é do sangue deles." Elói arregalou os olhos, o coração acelerado como tambor de xirê. "Como assim, mãe Celina?" Ele perguntou com a voz fina, quase quebrada, mas ela apenas balançou a cabeça. "Ainda não é hora, mas quando chegar, você vai saber. E vai doer muito." Essa frase, dita com a gravidade de uma profecia, seria o primeiro passo da ruína de todos. A noite que trouxe a verdade à superfície. Poucos dias depois, o ponto de virada se tornou definitivo. Era uma noite abafada. As lamparinas lançavam sombras compridas pela Casa Grande. O coronel, irritado, havia mandado Elói levar um conjunto de documentos, recibos de compra, registros de produção, notas fiscais, até o escritório dele. Quando Elói entrou, Tibúrcio estava sentado na cadeira de couro, com um copo de cachaça na mão, o rosto vermelho de calor e angústia. O menino colocou os papéis na mesa, virou-se para sair. Mas antes que pudesse dar o terceiro passo, Tibúrcio disse: "Pare." O menino parou. O coronel levantou-se devagar como se carregasse o peso de anos nas costas. "Olhe para mim." Elói obedeceu. E naquele olhar, naquele único e devastador olhar, a verdade rompeu o dique. Tibúrcio viu ali, estampado nos traços do menino, o rosto de alguém que ele odiou e amou na mesma proporção. Alguém que ele tentou destruir. Alguém que ele enterrou em silêncio. Alguém que tinha deixado uma marca que nem o tempo conseguiu apagar. O coronel cambaleou, como se tivesse sido atingido no peito, e disse a pior frase que um homem como ele poderia dizer: "Você não deveria existir." Um silêncio horrível caiu sobre o escritório. Elói sentiu o chão fugir, sentiu o ar sumir, sentiu o corpo inteiro tremer. Não entendeu, não podia entender. Mas aquela frase mudaria cada passo da vida dele dali em diante, porque ali, naquela sala abafada, Tibúrcio tomou uma decisão que definiria o destino de Elói e acenderia o ódio que queimaria toda a Casa Grande. Se esse menino é o que eu penso, então ele precisa ser apagado, ou ele destrói tudo. E assim, sem grito, sem testemunha, sem sangue aparente, a tragédia começou. Depois daquela noite no escritório, o mundo de Elói não mudou de uma vez. Mudou devagar, como madeira que estala antes de partir. Pequenas coisas começaram a acontecer, formando um tecido de ameaça tão fino que só as pessoas sensíveis percebiam. Mas ele estava lá, crescendo como um tumor sob a pele da fazenda. O olhar do coronel mudou. Tibúrcio, que antes mantinha uma distância fria e prática, passou a observar Elói como quem vigia uma cobra enrolada aos pés da cama. Não havia mais a impaciência habitual. Agora havia medo. Medo e raiva misturados. Às vezes, o coronel o chamava de repente, sem motivo claro, apenas para fazer perguntas que não faziam sentido. Onde você nasceu? Quem lhe ensinou a escrever? Quem lhe ensinou a postura? Você lembra de sua mãe? Ela parecia com você? Ela olhava assim? Elói, confuso, respondia com a mesma simplicidade de sempre. Não sei, senhor. Essas 3 palavras pareciam rasgar o coronel por dentro, porque não saber era exatamente o problema. Se Elói descobrisse, se Elói lembrasse, se Elói falasse, a fazenda inteira cairia como um casarão velho após um trovão. Amália, o fogo que começou a arder.
Amália, por sua vez, ficava cada vez mais obcecada pela presença do menino. Não era amor, não era paixão, era algo mais escuro, um misto de fascínio e controle. Ela percebeu que o pai evitava olhar Eloy. Ela percebeu que Eloy tinha traços de família. Ela percebeu que algo estava errado. E a mente dela, acostumada a ter respostas, entrou num redemoinho de especulações. Um dia, enquanto Eloy limpava o alpendre, Amália passou devagar, o vestido arrastando no chão como serpente. Ela parou ao lado dele. O sol batia no rosto do garoto, destacando seus traços impossíveis. "De onde você veio mesmo?" Ela perguntou com a voz doce demais. "Não sei, sinhá." Ele respondeu sem encará-la. Amália se abaixou, aproximando o rosto do dele. "Parece que você pertence daqui," ela sussurrou. Mesmo sem saber, e pelo primeiro e único instante, Eloy sentiu medo dela, medo real, porque o brilho no olhar da sinhá não era de carinho, era de posse. Antônia, a água que começou a ferventar. Antônia, por outro lado, observava tudo em silêncio, o coração apertado como o punho cerrado. Ela via o medo escondido no olhar do pai, a obsessão crescente da irmã, o desconforto de Eloy, as rezas tensas de mãe Celina, o peso daquilo que ninguém dizia em voz alta. Ela tentava proteger o garoto de maneira sutil, desviando-o de tarefas perigosas, evitando que ele ficasse sozinho com Amália, dizendo ao feitor para não mandá-lo ao canavial nas horas mais quentes. Mas quanto mais ela tentava protegê-lo, mais Tibúrcio percebia, e quanto mais o coronel percebia, mais amargo ficava. Mãe Celina começa a se agitar. A velha escrava, que raramente saía de sua pequena sombra na senzala, começou a fazer algo que deixava os homens da casa incomodados. Ela observava Eloy de perto, observava o jeito que falava, que caminhava, que segurava os objetos, que reagia quando o coronel gritava. E uma noite, enquanto a lua ficava vermelha sobre o canavial, vermelha como se estivesse sangrando, ela chamou o menino para perto da fogueira pequena, onde mulheres cozinhavam feijão. "Venha cá, Eloy." Ele se aproximou. Mãe Celina segurou o queixo dele com mão velha e firme, olhou-o como quem lê um texto antigo, cheio de símbolos, e disse: "Eu conheci seu pai." Eloy congelou. "Minha mãe?" Ele tentou perguntar. Celina respirou fundo, o olhar cheio de dor. "Sua mãe eu vi nascer e vi morrer, mas seu pai... Ah, seu pai... Era homem da casa grande, meu filho." O coração de Eloy disparou como cavalo solto. "Quem?" ele sussurrou. Celina soltou o rosto dele com cuidado. "Não posso dizer hoje, não posso antes da hora, porque a verdade, se vier antes do tempo, mata, mas se vier depois, salva." Ele tremia. Ela completou: "O que você carrega não é culpa sua, é herança, e herança da casa grande sempre volta." Essas palavras ficaram marcadas no peito do garoto como ferro quente. Os primeiros rumores na fazenda. A senzala também começou a perceber. Conversas baixas, sussurros na beira do engenho. "O menino parece com alguém. A sinhá vive rondando ele. O coronel tá com medo. Isso vai dar coisa." E rumores são como brasas no vento. Uma hora viram fogo. O dia em que Eloy foi espancado. A tensão explodiu pela primeira vez quando Eloy, sem querer, respondeu ao feitor José com firmeza demais. Não foi insolência, foi hábito. Foi criado assim, falando como gente livre. Mas naquela fazenda, falar como gente livre era provocação. José o golpeou com o cabo do chicote sem aviso. O menino caiu, se levantou, caiu de novo. Quando Tibúrcio ficou sabendo, esperou Eloy limpar o sangue do próprio nariz e mandou que fosse ao estábulo buscar ferramentas. Eloy foi, sozinho. O coronel o esperava lá, encostado num pilar, o rosto duro como pedra de engenho. "Eu não posso matar você," ele disse sem mover a voz. "Ainda não, mas posso quebrar você." E bateu. Um ataque frio, calculado, sem gritos. A dor atravessou Eloy como faca, mas o que mais doeu-me lhe foi ouvir enquanto o coronel pegava ar: "Você é erro, você é perigo, você é sombra que não quero ver." Eloy ficou 2 dias sem conseguir se levantar direito, mas algo mudou para sempre. Ele entendeu que estava sendo punido por algo que não sabia, por algo que carregava no rosto, por algo que o fazia existir. E naquele silêncio dolorido,
nasceu uma pergunta que nunca mais o deixaria. Quem sou eu? Essa pergunta e o medo que ela despertava na casa grande seria o estopim da ruína que ninguém conseguiria deter. A surra no estábulo não foi apenas um castigo, foi um aviso, e todo aviso deixa marcas, não só no corpo de quem leva, mas no destino de quem assiste. Depois daquele dia, Eloy passou a caminhar como quem carrega um segredo que não pediu para ter. A postura ainda era ereta, ainda era elegante, ainda era altiva, mas agora era altivez forçada, quase uma teimosia física, como se o corpo dele se recusasse a aprender o que o mundo queria ensiná-lo. Mas o que realmente começou a mudar foram as reações ao redor. Antônia, a primeira. A romper o silêncio foi Antônia quem viu os machucados primeiro. Ele estava ajoelhado perto do tanque, lavando panos manchados de sangue, tentando esconder o roxo nas costelas com o braço. Ela parou atrás dele. Quem fez isso? Ele tentou levantar, mas Antônia o segurou pelo ombro. Não precisa mentir, Eloy. Ele não disse nada. Não precisava. Ela já sabia. Antônia, que sempre fora a mais silenciosa, a mais contida, sentiu um ódio novo, quente e repentino subir pelo corpo. Não ódio do pai. Esse ela já conhecia. Era ódio de um sistema do qual ela fazia parte, um sistema que permitia que um garoto, quase um menino, fosse espancado por existir. Ela ajoelhou-se no chão ao lado dele e abriu a blusa com cuidado, examinando as marcas. Meu Deus! Ela murmurou com a voz embargada. Eloy desviou o olhar, envergonhado. Isso passa, sinhá. Antônia respondeu. Isso não devia ter acontecido. Nunca. Ele não disse nada, mas naquele instante, pela primeira vez, sentiu que alguém da casa grande o via como pessoa, não como mão de obra, não como distração, não como propriedade, como gente. E essa humanidade inesperada criaria um laço perigoso entre os dois. Amália, o desejo misturado com ódio. Amália também percebeu os machucados, mas a reação dela foi completamente diferente. Foi no fim da tarde, quando Eloy colocava água para os cavalos. O sol batia forte nas suas costas, revelando as manchas escuras sob a camisa fina. Ela chamou-o. Eloy. Ele virou-se. Ela caminhou até ele com passos lentos, medidos. Depois ergueu o queixo e, com a ponta dos dedos, tocou o roxo que despontava acima da gola da camisa. O toque era leve, mas o olhar era cortante. Quem foi que fez isso? Foi meu pai, não foi? Eloy baixou o olhar. Foi culpa minha, sinhá. Amália permaneceu alguns segundos em silêncio e então sorriu. Um sorriso pequeno, perigoso. Ele bate porque você não parece como os outros. Porque você incomoda. Eloy engoliu seco. E por que eu incomodo, sinhá? Ela aproximou o rosto do dele. Perto demais. Porque você não é no lugar errado. Você é a pessoa errada. Ele deu um passo para trás, assustado. Amália riu. Não de alegria, de posse, de poder. Era o início do fogo. O fogo que consumiria tudo. E todos. Mãe Celina. A que sabe o que acontece antes de acontecer. A velha escrava acompanhava tudo de longe, como quem vê uma tempestade se formando no horizonte. No dia seguinte à surra, ela chamou Eloy de novo à beira da fogueira, mas desta vez, as mãos dela tremiam mais que o normal. O coronel sabe, ela disse. Sabe o quê? Eloy perguntou. Ela fechou os olhos, respirou fundo, segurou o rosário com força. Sabe o que você é. Sabe quem você é. Sabe de onde você veio. Eloy sentiu um arrepio na espinha. Quem eu sou, mãe Celina? Ela abriu os olhos. E pela primeira vez Eloy viu medo ali. Medo de verdade, daquele medo ancestral antigo, que só quem já foi açoitado pelo destino entende. Seu pai é homem de dentro desta casa. Eloy deu um passo para trás, como se tivesse levado uma pedrada. Não, isso não é. E é por isso que você apanha. É por isso que Amália o ronda. É por isso que Antônia o protege. É por isso que Tibúrcio quer quebrar você. Ela tocou o rosto dele mais uma vez, com um carinho que não tinha em nenhuma outra parte da fazenda. Sangue da casa grande na senzala sempre traz morte. Sempre. Eloy ficou imóvel, o coração martelando no peito como se quisesse fugir. Ele sentiu pela primeira vez que sua vida não era só dele. Era peça de uma engrenagem grande demais, cruel demais, antiga demais. E justamente por isso, ele começou a se levantar por dentro. O medo virou raiva, a dor
virou resistência. O silêncio virou pergunta. E toda pergunta é perigosa quando o mundo tenta te manter calado. A senzala começa a se mover. Os escravizados, que sempre observavam mais do que falavam, começaram a se organizar em silêncio. Não uma revolta aberta, não uma fuga coletiva, mas algo mais sutil e poderoso: proteção. Eles passaram a trocar mensagens discretas, vigiar Eloy de longe, tirá-lo de situações de risco sem que ele percebesse, atrasar ordens do coronel para que Eloy tivesse tempo de desaparecer quando necessário, esconder ferramentas que poderiam machucá-lo, espalhar pequenos rumores na casa grande para confundir o feitor. Porque para a senzala não era apenas um menino bonito, era um símbolo incômodo, e quando a senzala protege um símbolo, a casa grande sente o chão tremer. O coronel começa a perder o controle. Tibúrcio começou a beber mais, começou a perder a voz nos gritos, começou a dormir mal, ou a não dormir nada, começou a evitar o alpendre, como se o passado estivesse sentado ali, esperando para ser cobrado. Ele mandava Eloy para tarefas cada vez mais perigosas, mas Eloy sempre voltava vivo. E isso o enlouquecia, porque para homens como Tibúrcio, nada é mais humilhante do que a sobrevivência de alguém que eles desejam destruir. As reações começam a se chocar. Antônia, cada vez mais protetora, Amália, cada vez mais obsessiva, a senzala, cada vez mais solidária, o coronel, cada vez mais imprevisível, mãe Celina, cada vez mais inquieta. Eloy, no meio disso tudo, se transformava devagar, como uma pedra sendo lapidada à força. Ele já não era o menino que chegou, era outra coisa. Era um jovem que carregava duas marcas: a marca visível dos machucados e a marca invisível do sangue que ninguém assumia. E entre essas duas marcas, a tragédia se aproximava como tempestade anunciada. Nada ali poderia permanecer como estava, e algum segredo, algum pecado, estava prestes a explodir. A queda de Tibúrcio de Menezes não começou no chicote, nem no engenho, nem nas noites em que a cachaça queimava sua garganta, até fazê-lo esquecer o próprio nome. A queda começou no silêncio que veio depois da surra, no silêncio que veio depois de olhar Eloy e ver nele o rosto de alguém que nunca deveria ter voltado, no silêncio que veio quando mãe Celina cruzava o terreiro com aquele olhar carregado de memória antiga. Foi nesse silêncio, nesse vazio entre um passo e outro, que Tibúrcio começou a enlouquecer. Os primeiros sinais. O coronel passou a andar pela casa como quem caminha dentro de um sonho ruim. Sombra no rosto, olheiras profundas, mãos tremendo quando seguravam os papéis do engenho, um tique nervoso no canto da boca, uma irritação que explodia com qualquer detalhe. E o pior, ele começou a falar sozinho. No início, eram sussurros soltos ao pé do ouvido, palavras que se perdiam antes de chegar à porta. Depois, frases inteiras murmuradas no corredor. E, por fim, discursos inteiros proferidos no escritório fechado, como se estivesse discutindo com alguém que só ele podia ver. Os escravizados cochichavam. O coronel tá vendo coisa. O coronel tá conversando com o espírito. É coisa de sangue maldito. A casa grande sentia o clima mudar. O ar parecia pesado demais, quente demais, espesso demais, como se a verdade estivesse subindo pelas paredes de taipa e rachando cada fresta que sustentava aquele lugar. A fixação em Eloy. O que realmente consumia Tibúrcio era a semelhança. Quanto mais tentava fugir dos traços de Eloy, mais eles o perseguiam. Às vezes chamava o garoto ao escritório para tarefas banais, apenas para colocar o rosto dele sob a luz e observar o desenho da sobrancelha, o formato do queixo, os olhos que lembravam alguém que ele tentava enterrar, a maneira como ficava sério quando concentrado. Eloy permanecia ali com os dentes cerrados tentando não tremer, mas Tibúrcio, cada vez mais fora de si, deslizava a mão pela própria barba com violência. Por que você tem que ser assim? Por que você nasceu? Por que você voltou? Eloy não entendia, mas Antônia entendia, mãe Celina entendia. E Amália, Amália, começava a entender da maneira mais perigosa possível. Revolta contida na senzala. A surra de Eloy e o tormento constante do coronel começaram a mudar o comportamento da senzala de forma perceptível. Os homens trabalhavam calados, com uma disciplina fria, quase mecânica. As mulheres rezavam nas noites de lua minguante com mais força,
como se estivessem pedindo proteção contra algo que ainda não tinha nome. E mãe Celina caminhava pela senzala à noite, segurando o rosário de contas grandes, murmurando rezas em português e em um idioma que ninguém ousava interromper. Ela dizia às mulheres: o que é de dentro da casa vai ruir. O sangue dele está cansado de esconder pecado, e o menino vai ser a chave. Ele é a rachadura. Essas palavras viajavam entre as pessoas da senzala como vento quente, carregando medo, esperança e uma sensação de que algo muito grande estava prestes a acontecer. Malha. O ciúme como veneno. Se Tibúrcio enlouquecia pela culpa, Amália enlouquecia pela obsessão. Ela começou a vigiar Elói como caçadora vigia a presa. Vigia quando ele carregava água, quando ele varria o terreiro, quando falava com Antônia, quando conversava com mãe Celina, quando entrava na cozinha, quando respirava. Ela tentava encontrá-lo sozinho, inventava tarefas para chamá-lo à casa grande, deixava bilhetes com ordens que não faziam sentido. Um dia, interceptou Elói no corredor e o encurralou contra a parede. Segurou o rosto dele com força. Por que meu pai te olha daquele jeito? Por que você parece com alguém que eu não lembro, mas sinto? Por que você existe? O menino tentou se soltar. Eu não sei, sinhá. Ela sorriu, um sorriso que não tinha luz nenhuma. Ah, mas eu vou descobrir. E essa promessa era uma ameaça. Antônia, a única voz de lucidez. Enquanto o pai desmoronava e Amália queimava por dentro, Antônia era a única luz que ainda brilhava na casa grande. Ela tentava proteger Elói discretamente. Ela intervia nos acessos de ódio do coronel. Ela tentava afastar a irmã dos delírios de desejo e controle, mas ninguém ouvia. E quanto mais tentava, mais sozinha ficava. Antônia começou a adoecer. Uma febre baixa, uma melancolia funda, um cansaço constante. Não por fraqueza física, mas pelo peso moral de carregar segredos demais num peito que não era feito para a violência. A culpa que consome Tibúrcio. O declínio do coronel atingiu um novo patamar numa noite em que ele acordou gritando, suando, com o rosto molhado de lágrimas. Gritava o nome: Gabriel, Gabriel, Gabriel! A casa inteira ouviu. A senzala ouviu. A Bahia inteira teria ouvido, se o vento pudesse carregar culpa. Mas quem era Gabriel? Somente mãe Celina, que estava acordada rezando, sabia, e aquilo a fez chorar em silêncio. O momento que sela a queda. O ponto final da sanidade do coronel aconteceu no engenho, diante dos trabalhadores. Ele chamara Elói para mover um saco de açúcar. O menino, ainda com marcas de machucados, tentou levantar o fardo, mas caiu de joelhos. E naquele momento, Tibúrcio explodiu. Levanta! Eu disse levanta! Levanta, seu desgraçado! Você não tinha que existir. O engenho inteiro parou. Os escravos pararam. Os feitores pararam. O ar parou. Tibúrcio avançou para bater nele. Elói fechou os olhos. Mas antes que o coronel tocasse no menino, uma figura magra se colocou à frente dele. Antônia. Ela abriu os braços, ficando entre o pai e Elói. Basta. O coronel tremia. Saia da frente, Antônia. Não. Eu disse saia. Eu disse não. Silêncio. A mão do coronel tremeu. O rosto do coronel ficou vermelho. Os olhos do coronel se encheram de um ódio que parecia vir de outro mundo. E então, pela primeira vez na vida, Tibúrcio perdeu algo que nunca imaginou perder: o controle da fazenda, o respeito dos escravizados, a autoridade diante dos próprios filhos e, principalmente, o domínio sobre seu próprio segredo. Ele virou as costas, cambaleou e saiu tropeçando do engenho, suando como quem sente uma febre de alma. A partir daquele dia, a fazenda não viu mais o coronel Tibúrcio de Menezes como um senhor invencível. Ela viu um homem quebrado, um homem acossado, um homem cercado pelos próprios fantasmas. E quando o senhor cai, tudo o que ele sustenta começa a cair junto. Elói, ainda no chão, encarou Antônia. Havia gratidão, medo e vergonha no olhar dele. Mas havia algo mais: a percepção de que ela seria a peça final do destino dele. Porque ninguém desobedece um coronel em público sem que o universo cobre caro. E aquela desobediência, aquele momento, mudaria tudo para sempre. A queda de Tibúrcio já tinha começado, mas ninguém, nem mesmo mãe Celina, imaginava o tamanho da ruína que se aproximava. A fazenda vivia em suspensão, como se o ar tivesse parado
esperando o momento exato para desabar sobre todos. O retorno do passado. Foi numa tarde de vento quente, quase febril, que tudo começou a convergir para o clímax. Antônia costurava no alpendre quando recebeu uma visita inesperada. Um tropeiro vindo de Salvador, trazendo uma correspondência endereçada ao coronel. Um envelope grosso, selado com tinta azul, cor reservada a documentos jurídicos. O coronel abriu o envelope sozinho em seu escritório, e quando leu a primeira linha, seu rosto perdeu toda a cor. O documento dizia: informamos a localização e morte de Gabriel Mendes de Menezes, anteriormente desaparecido. A mão do coronel tremia. Sua respiração ficou curta. O papel escorregou de seus dedos, porque ali, numa única frase, estava o nome que ele tentava matar dentro de si há mais de uma década. Gabriel, o único homem que Tibúrcio realmente temeu. Eloy, mesmo sem saber, carregava aquele rosto, carregava aquela brasa. E agora, o passado tinha voltado para cobrar o que Tibúrcio tentou esconder debaixo da terra. A loucura em forma de fúria. Naquela noite, a fazenda ouviu um grito que não parecia humano. O grito de Tibúrcio ecoou pela casa grande, pela senzala, pelos canaviais. Um grito que parecia rasgar carne, memória e orgulho. Ele saiu tropeçando pelas escadas, com o envelope amassado na mão, procurando Eloy como quem procura um inimigo num campo de batalha. Onde ele está? Tragam ele aqui. Agora! Rugia, cuspindo ódio e desespero. Os escravizados recuavam. Os feitores fingiam não ver. Até as paredes da casa pareciam estremecer, como se temessem o homem que antes dominava tudo. E então Tibúrcio encontrou Eloy no terreiro, acendendo a última lamparina do dia. Ele caminhou até ele como predador encurralado. Eloy sentiu o ar esquentar. Sentiu a energia de perigo absoluto. Tibúrcio o agarrou pelo colarinho. Você é ele. Você é ele voltando para me destruir. Senhor, eu não sei de quem o senhor fala. Você é o filho de Gabriel. Silêncio. A senzala inteira parou de respirar. Eloy não entendeu. Mas mãe Celina, que estava ali perto, desabou num choro seco, como quem vê uma profecia se cumprir. O descontrole total. O coronel empurrou Eloy no chão. Eu deveria ter acabado com você no dia em que vi seu rosto pela primeira vez. Coronel, por favor, você apareceu para me atormentar. Você é o pecado que eu tentei enterrar. Antônia surgiu correndo. Amália veio logo atrás. E quando viram a cena, Eloy no chão, o pai completamente fora de si, cada uma reagiu de um jeito distinto. Antônia correu e se ajoelhou ao lado de Eloy, tentando protegê-lo com o próprio corpo. Amália ficou parada, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um espelho quebrar, e parte dela sentir prazer com aquilo. Mãe Celina fez o sinal da cruz e começou a rezar alto, num idioma que misturava português, latim e África. Mas Tibúrcio era agora um homem possuído. Ele levantou o braço para bater. Antônia segurou o punho dele. Não, pai, pelo amor de Deus, saia da minha frente. Ele é um menino. Ele é o demônio que voltou para destruir minha vida. E então, o coronel, num gesto que ninguém na casa acreditaria capaz, empurrou a própria filha com violência. Antônia caiu e bateu as costas no batente. A dor fez seus olhos encherem de lágrimas. Pai, por que o senhor está fazendo isso? Ela sussurrou. Eloy ficou paralisado. Porque naquele momento ele viu, nos olhos de Antônia, a primeira rachadura da mulher que seria o coração da sua história. O momento da verdade. Foi então que algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Eloy levantou-se, com dificuldade, com dor, com medo. Mas levantou-se e encarou Tibúrcio nos olhos, pela primeira vez na vida sem abaixar a cabeça. Eu não sei quem é Gabriel, coronel, mas se eu sou filho dele, se eu sou o que o senhor diz, então eu não pedi para nascer. A frase entrou no peito de Tibúrcio como faca. Ele hesitou. Por um instante, apenas a fúria se converteu em pânico puro, porque Eloy estava ali, vivo, erguido, igual àquele homem que Tibúrcio tentou destruir. Parecia um fantasma de carne, um passado reencarnado, um erro que voltou para cobrar. A explosão Tibúrcio tentou avançar de novo, mas não conseguiu. Seu corpo falhou, seu peito travou. Ele caiu de joelhos, com a respiração curta e descompassada.
As veias do pescoço saltavam como cordas prestes a estourar. "Pai!" gritou Antônia correndo até ele. "Chamem alguém! Chamem alguém! Ele está ruindo!" murmurou mãe Celina com tristeza amarga. O coronel segurou o coração. O suor escorria pelo rosto. Os olhos tremiam como os de um touro ferido. E antes de desmaiar, ele olhou Eloy e sussurrou: "Você é a minha maldição." E então caiu. O coronel Tibúrcio de Menezes tombou diante da casa grande, com a família e os escravizados vendo, simbolicamente, o senhor cair diante do filho que ele tentou apagar. A fazenda nunca mais seria a mesma. Ali começava o início do fim. A queda de Tibúrcio não trouxe silêncio. Trouxe um tipo diferente de barulho. Um ruído subterrâneo feito de cochichos, passos rápidos, portas se fechando, ordens sussurradas no corredor da casa grande. Como se a fazenda toda soubesse que algo profundo havia se rompido, e ninguém sabia como juntar os pedaços. O coronel doente, a fazenda em suspensão. Tibúrcio foi carregado para dentro como se fosse um sobrevivente de guerra. Os médicos vieram da cidade. 2 homens com mala de couro cheios de remédios que prometiam milagres e entregavam apenas sedação e espera. Diagnóstico: esgotamento nervoso, crise de fúria, síncope cardíaca. A verdade era mais simples e muito mais cruel. A consciência que ele tentou enterrar por mais de 20 anos finalmente encontrou caminho para a superfície. Antônia não saiu do quarto enquanto o pai delirava. Ouviu da boca dele frases sem sentido, frases perigosas, frases que manchariam o sobrenome dos Menezes se fossem pronunciadas diante de outras pessoas. Ele voltou. Eu vi o rosto dele, o mesmo rosto, no mesmo... Fui eu que causei tudo isso. Ele devia ter morrido no ventre, como o pai dele. Não me deixem sozinho. O passado sabe voltar. E cada frase que Antônia ouvia era uma rachadura nova dentro dela, porque a imagem que ela tinha do pai, rígido, implacável, mas sólido como pedra, estava se dissolvendo diante dos seus olhos. Era como assistir uma árvore centenária apodrecer por dentro. Eloy, o rapaz que sempre soube esperar. Eloy foi proibido de se aproximar da casa grande. A ordem veio de Amália, com a voz fria como a água do poço, antes do amanhecer. Mas as pessoas da fazenda já tinham visto tudo. Tinham visto Tibúrcio cair diante de Eloy. Tinham ouvido a acusação. Tinham percebido o medo do coronel. E medo é algo que escravizados aprendem a identificar com precisão cirúrgica. A senzala inteira mudou a forma de olhar para Eloy. Não era mais só admiração. Não era mais só respeito. Era algo mais profundo. Uma espécie de reconhecimento ancestral. Como se o destino dele estivesse escrito na poeira da estrada antes mesmo dele nascer. As mulheres velhas cochichavam que espíritos antigos tinham se levantado para protegê-lo. Os homens diziam que nenhum coronel ruía daquela maneira diante de um escravizado, sem que houvesse ali uma verdade profunda, uma verdade que vinha do sangue. Eloy permaneceu em silêncio, não por medo, mas porque sabia que ali, qualquer palavra mal colocada poderia incendiar tudo. A casa grande em desordem Amália assumiu o controle, mas não com firmeza, com desespero. Passou a trancar portas, mandar vigias rondar a noite, dar ordens contraditórias. Parecia acreditar que havia forças invisíveis conspirando contra ela, e talvez houvesse, não mágicas, mas muito humanas. O orgulho, a mentira, o nome dos Menezes, sustentado por um segredo que agora escapava pelas frestas. Antônia era a única que tentava enxergar alguma razão no caos, mas quanto mais olhava para o pai delirando, mais sentia o mundo que conhecia se desfazer como barro molhado. Ela sabia que Eloy era o centro de tudo, mas não conseguia mais vê-lo como antes. O carinho que ela sentia desde a infância se misturava agora com uma espécie de vertigem moral. Se Eloy era mesmo filho de Gabriel, se Gabriel era mesmo quem seu pai temia, se Tibúrcio havia feito o que os delírios sugeriam, então nada, absolutamente nada na vida dela era o que parecia. A primeira reação do povo. O que aconteceu no terreiro naquela tarde se espalhou feito fogo no canavial. No dia seguinte, tropeiros já contavam versões exageradas na feira da vila. Dias depois, histórias de aparições, vinganças e pecados antigos cruzavam as estradas de barro. Dizem que o coronel caiu diante do filho do homem que ele traiu. Dizem que o menino é mais que gente, é justiça encarnada. Dizem que o sangue que se tenta apagar volta para cobrar.
A Bahia sempre soube transformar dor em mito, e os mitos sempre carregam alguma verdade. Amália, a sombra que desperta à noite, a moça percorria os corredores como um fantasma. Parava na porta do quarto do pai e observava de longe. Depois caminhava até a janela e olhava Eloy no quintal, sentado sozinho sob a lua. Ela sentia algo que não queria nomear. Não era ódio, não era medo, não era amor. Era algo mais retorcido. Uma espécie de fascínio sombrio pela ideia de que o rapaz que ela desprezava desde criança podia ser a chave para a ruína ou redenção da família. E por trás disso, algo mais perigoso, a sensação de perder o controle, porque Amália não suportava a ideia de que o destino estivesse nas mãos de alguém inferior, ou que ela considerava inferior. Eloy, mesmo em silêncio, era agora uma ameaça existencial. Mãe Celina sabia. Ela evitava se aproximar de Eloy nos primeiros dias, não por desconfiança, mas porque sabia que as revelações mais pesadas ainda estavam por vir. E tinha medo, medo real, não de Tibúrcio, mas do que a verdade poderia fazer com aquele menino que ela amava como filho. Ela esperou até que a lua ficasse fina no céu, a lua das encruzilhadas, para chamar Eloy discretamente. Menino, é hora de você saber o que eu fingi que não sabia. Eloy engoliu seco, porque ele entendeu, pelo jeito que ela falava, que dali em diante sua vida não caberia mais no corpo que tinha. O segredo começa a se abrir. Mãe Celina respirou fundo. Sua voz era lenta, quase cerimonial. Antes de você nascer, muito antes, teve um homem que mudou o destino desta casa. Um homem que Tibúrcio jurou que apagaria da história. Quem é esse homem? Eloy perguntou, a voz presa na garganta. O pai que você nunca soube que tinha. Silêncio. Um silêncio que parecia ter peso. Mãe Celina continuou. E o nome desse homem é o nome que Tibúrcio mais teme nesta terra. Eloy sentiu o coração parar por um instante. Gabriel Mendes. A palavra caiu no ar como chuva depois de meses de seca. E foi assim, simples e devastador, que a primeira peça do passado finalmente se encaixou. A história estava prestes a desmoronar, e nada, absolutamente nada, impediria a verdade de vir. Porque quando o nome certo retorna, toda mentira construída sobre ele começa a ruir. O sangue reconhece o sangue, e o passado sempre encontra caminho. Quando Mãe Celina pronunciou o nome Gabriel Mendes, o mundo de Eloy inclinou como um barco atingido por maré traiçoeira. Ele não falou nada, não respirou fundo, não arregalou os olhos, apenas ficou imóvel, porque o corpo sempre sabe quando uma verdade grande demais está chegando. E o nome que ela tinha acabado de dizer era grande demais para caber no silêncio daquela noite. Quem foi Gabriel Mendes? Mãe Celina ajeitou o lenço na cabeça, como se estivesse se preparando para retirar algo pesado do fundo do peito. Eloy, aquele homem, aquele nome, foi a razão de tudo que aconteceu aqui. Foi amor e foi guerra. Ela respirou fundo. Gabriel era o irmão mais novo de Tibúrcio. Eloy arregalou os olhos. Celina continuou, a voz baixa, cuidadosa. Os dois cresceram nesta mesma terra, mas eram diferentes como água parada e rio em cheia. Tibúrcio nasceu para mandar. Gabriel nasceu para amar. A lua iluminava apenas metade do rosto dela. Seu pai, Eloy, era filho de uma escravizada linda chamada Rosaura. Linda como as moças da costa, com sorriso de festa e força de quem carrega mundo nas costas desde que nasce. Ela parou, como se precisasse medir o impacto da próxima frase. Gabriel amou aquela mulher, não como o homem da casa ama a escrava, não como pecado escondido. Ele amou como quem reconhece igual. Eloy sentiu algo quente subir pelo peito. Raiva, alegria, alívio. Não sabia, só sabia que aquela história mudava tudo. Eles viviam um amor proibido, sim, disse Celina, mas não sujo, não vergonhoso. Era amor dos dois. Dos dois. Eloy apertou as mãos nervoso. Mãe Celina completou. E Tibúrcio nunca suportou isso. A raiz do ódio. O coronel via no irmão o que ele nunca teve, disse Celina. Leveza, coragem, bondade, uma alma que a Casa Grande não conseguiu estragar. A velha se aproximou mais. Quando Rosaura ficou grávida, Tibúrcio enlouqueceu. Não aceitava que o sangue dos Menezes fosse misturado com o sangue da senzala. Não aceitava que o irmão tivesse algo que ele nunca teve. Amor verdadeiro. Eloy sentiu o estômago virar.
Rosaura foi escondida, continuou Celina, mas Tibúrcio descobriu e tomou uma decisão que amaldiçoaria esta casa por todos esses anos. O coração dele batia tão forte que parecia empurrar a pele de dentro para fora. No dia em que você nasceu, a voz dela tremeu. Tibúrcio entregou Rosaura para os homens do engenho mais violento da região. Ela morreu 3 dias depois. Nunca segurou você no colo. Silêncio. Um silêncio que doía. E Gabriel? Eloy conseguiu perguntar com a voz rouca. Celina fechou os olhos. Gabriel tentou impedir. Tentou enfrentar o irmão. Mas Tibúrcio era o herdeiro, o senhor, o dono da terra. E Gabriel sumiu daqui pouco depois de sua mãe morrer. Nunca mais voltou. A verdade que Eloy nunca pediu. Por que você nunca me disse isso? Eloy perguntou com a voz falhada. Porque verdade assim, meu filho. Mata antes de salvar. E você ainda não tinha força para carregar esse peso. Ela tocou o rosto dele com carinho. Agora tem. Eloy chorou pela primeira vez desde menino. Não soluçou, não gemeu, mas lágrimas quentes desceram silenciosas, como se estivessem há anos esperando para sair. O delírio de Tibúrcio cresce. Enquanto Eloy descobria sua origem, Tibúrcio afundava no próprio labirinto de culpa. Trancado no quarto, delirando febril, ele via vultos. Chamava por Gabriel, chamava por Rosaura. E repetia sempre: eu fiz o que precisava fazer, eu fiz o que precisava fazer. Um lampejo de consciência o atingia de vez em quando, e nesses momentos ele tremia, o corpo inteiro sacudindo, como se o passado mordesse sua carne. O confronto que não podia ser evitado. Numa madrugada abafada, Eloy, ainda carregando a revelação nos ombros, passou pela frente da casa grande com um balde. Amália o viu pela janela e desceu, descalça, o vestido arrastando pelo chão, os olhos 2 poços sem fundo. Você? Eu? Eloy respondeu firme. Me diga, é verdade? Eloy permaneceu em silêncio. Diga! Ela gritou, a voz quebrando. O que a Sinhá quer saber? Se você... Ela não conseguia terminar a frase. Eloy apenas disse baixinho. Pergunte ao seu pai. O rosto dela se contorceu num misto de horror e ódio. Você destruiu minha família, Amália gritou. Não, Eloy respondeu com tranquilidade fria. Seu pai destruiu antes de eu nascer. Aquela frase abriu uma fenda no peito dela. Uma fenda que nunca mais fecharia. O clímax. A casa toda acorda no meio da madrugada. Amália subiu até o quarto do pai. Antônia acordou com os gritos. Pai, me diz a verdade. Ele é filho do tio Gabriel. O grito atravessou a casa. E atravessou Eloy, que ouviu da varanda. Tibúrcio, febril, sem forças para sustentar a farsa, tentou levantar. Caiu de joelhos. Segurou o próprio peito. Ele é filho dele? Amália repetiu desesperada. Diga! Diga, pai! Pela última vez, diga! Tibúrcio olhou para as 2 filhas. Depois, olhou para a porta, onde Eloy agora surgia, imóvel, apenas observando. Então, pela primeira vez em mais de 20 anos, o coronel Menezes não encontrou rota de fuga. Seu rosto perdeu toda a má autoridade. Ele murmurou quase sem voz. Sim, é filho de Gabriel. A frase caiu como um raio que parte uma árvore ao meio. Amália levou as mãos ao rosto. Antônia desabou na cadeira. Eloy fechou os olhos, não por dor, mas por reconhecimento. O mundo finalmente tinha dito o que ele sempre sentiu sem saber. Tibúrcio continuou, o corpo trêmulo. Eu fiz o que precisei. Eu precisava proteger o nome da família. Gabriel ia destruir tudo. Rosaura ia... Ele caiu, literalmente, como se a verdade arrancasse dele a espinha. Mãe Celina entrou correndo, rezando alto. Criados surgiram do nada. Houve confusão, correria, água sendo trazida, portas abertas, vento entrando. Eloy não se moveu, não tentou ajudar, não tentou fugir. Ficou parado, vendo seu passado ruir diante de si, vendo o homem que o odiou confessar. Naquela noite, a casa grande não dormiu. Eloy, pela primeira vez, também não desejou dormir, porque a ferida finalmente tinha nome, e o nome dela era verdade. Depois daquela madrugada em que Tibúrcio confessou diante das 2 filhas e do próprio Eloy, a fazenda inteira entrou num silêncio estranho. Não era luto, não era paz. Era aquele tipo de silêncio que se forma quando uma casa antiga revela rachaduras tão profundas que ninguém sabe se ela vai resistir à próxima chuva.
Tibúrcio não morreu naquele dia, mas também não voltou a ser o coronel que fora por décadas. Era como se parte do espírito dele tivesse ficado no chão do quarto, junto com o orgulho partido, a mentira exposta e a memória que ele tentou esmagar por tanto tempo. Passava horas sentado na cadeira velha da varanda, olhando para o canavial que agora parecia maior do que a própria vida. Às vezes murmurava o nome de Gabriel, às vezes pedia perdão, às vezes se irritava sozinho e gritava com alguém que só ele via. Era o declínio inevitável de um homem que, no fundo, já tinha começado a morrer no dia em que decidiu apagar o próprio irmão e destruir a mulher que ele amava. Amália se fechou num mutismo feroz. Evitava Eloi como quem evita um espelho que devolve verdades duras demais. A presença dele, a semelhança, a postura, a sombra de Gabriel no rosto, virou para ela uma ferida aberta, e ela cuidava dessa ferida com ódio. Não ódio de Eloi, ódio do que ele representava, da mentira da família, da queda do pai, da vergonha que nem dinheiro, nem porte, nem vestido de seda conseguiriam esconder. Antônia foi diferente. Depois da confissão, ela buscou Eloi em silêncio. Os dois ficaram cara a cara no terreiro, sem ninguém por perto. Não choraram, não se tocaram, não se abraçaram. Antônia apenas disse: "Eu sinto muito pelo que ele fez com você." Eloi respondeu apenas com um leve aceno, porque havia coisas que nunca caberiam em palavras. Nos dias que seguiram, a fazenda mudou de jeito. O feitor passou a tratar Eloi com uma mistura desconfortável de respeito e medo. Os escravizados olhavam o rapaz como alguém enviado pelos ancestrais para mostrar que a verdade não morre quieta. E mãe Celina, que sempre vira além da carne, passou a caminhar ao lado dele com a calma de quem sabe que seu trabalho finalmente estava se completando. Um mês depois, numa manhã de luz branca e seca, Eloi se levantou, arrumou as poucas coisas que tinha, amarrou num pano e caminhou até o portão principal. Não pediu permissão, não anunciou nada, não fez discurso, apenas caminhou. Na varanda, Tibúrcio o viu partir e não teve forças para impedir. Amália assistiu da janela, rígida como pedra. Antônia o observou de longe e apertou as mãos até doer, como quem torce para que o destino seja mais generoso com alguém do que foi com ela. Eloi não olhou para trás. A estrada de terra o recebeu como quem reconhece um velho conhecido. O vento bateu no rosto dele com a mesma leveza que Rosaura lhe teria dado no colo se tivesse vivido o suficiente. E enquanto caminhava, sentia dentro de si algo que nunca havia sentido com clareza. Um nome, uma origem, uma história que ninguém poderia apagar. Ele era filho de Gabriel Mendes. Ele era neto de um amor proibido que tentou sobreviver. Ele era o traço vivo de uma injustiça. E também era o início de algo novo, porque a verdade, quando finalmente chega, não devolve o passado, mas libera o futuro. Anos depois, os mais velhos diziam que Eloi foi visto em cidades diferentes, trabalhando no cais, ajudando num armazém, ensinando meninos a ler, escrevendo cartas para quem não sabia escrever, cuidando de idosos esquecidos pela família. Diziam que ele nunca usou o sobrenome dos Menezes, nunca quis a herança, nunca voltou para reivindicar nada. E talvez fosse esse o maior castigo para Tibúrcio, saber que o filho que ele tentou apagar escolheu viver longe, livre, levando consigo apenas a memória da mãe e o sangue de Gabriel, sangue que ele tentou sufocar e que, mesmo assim, seguiu pulsando. Já Amália envelheceu carregando no peito o peso de uma verdade que ela nunca conseguiu enfrentar inteiramente. Antônia, por outro lado, casou-se tarde, teve filhos, contou a eles pedaços do que aconteceu, pedaços suficientes para que ninguém mais naquela linhagem esquecesse o preço que a mentira cobra quando tenta se impor como destino. A fazenda, com o tempo, perderia importância. O engenho enferrujaria. Os nomes dos coronéis desapareceriam dos jornais. Mas a história de Eloi, aquela que ninguém se atreveu a registrar nos livros da família, sobreviveria nos sussurros, nas noites de lua cheia, nas conversas de quem ainda acredita que o passado tem eco. E sempre que alguém perguntava, por que essas histórias antigas importam? Mãe Celina respondia com a certeza tranquila de quem conhece os caminhos do tempo. Porque o que é injusto tenta se esconder, mas o que é verdade volta. Essa foi a história do menino que carregava no rosto um segredo que a Casa Grande tentou enterrar.
A história de um coronel que ruiu diante do próprio pecado. A história de um filho que caminhou para longe, levando apenas o que ninguém podia roubar, o direito de existir. Se essa memória cutucou alguma coisa aí dentro, se inscreva, compartilhe e comente "Eu lembro", para que histórias como essa nunca mais sejam enterradas no silêncio.